esperar o pessoal entrar. Para nós darmos início à nossa escola bíblica de hoje. Uma boa noite, a graça e paz para você que está chegando aí agora. O Pastor Milton já comentou ali, o Pastor Milton Família está na área. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá bom o áudio? Hoje eu estou com o ventilador ligado, semana passada eu não estava. Vamos dar um tempo para o pessoal chegar. E aí a gente começa a nossa escola bíblica de hoje. Enquanto isso, compartilhem esse vídeo com seus amigos, convidem as pessoas a participarem conosco desse estudo bíblico. Vamos divulgar as atividades da nossa igreja. Graças a Pai, Simone. Seria interessante que vocês compartilhassem. Mas no momento que vocês forem compartilhar esse vídeo, tomem o cuidado para não criarem sala de vídeo. Tá? Na semana passada, alguns irmãos, no momento em que compartilharam o vídeo, criaram sala de vídeo. Qual é o problema de criar sala de vídeo? É que quando você cria sala de vídeo, os comentários que são feitos na sala de vídeo não aparecem aqui para mim. Só aparecem na sua publicação de sala de vídeo. Então eu não consigo saber não só quem é que está vendo, mas o que está sendo dito, o que está sendo conversado sobre o assunto. Então é interessante que todos vocês, na hora de compartilhar, evitem compartilhar este vídeo como criando uma sala de vídeo. Bom, são aqui no meu relógio 19 horas e 35 minutos. Nós vamos então começar a nossa escola bíblica de hoje. Nós temos aqui 20 pessoas já assistindo. Graças e paz a todos. Irmã Rosana. Irmã Neide, graças e paz. Vamos estar começando, então vamos orar para nós começarmos. Você, Andriele, graças e paz. Você feche seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor nessa noite, pedir ao Senhor que nos guie mais uma vez, que Ele nos auxilie mais uma vez no estudo da palavra. Enquanto isso, outras pessoas vão chegando aí para a nossa transmissão de hoje. Bom? Senhor, em nome de Jesus, nós entramos em Tua maravilhosa presença mais uma vez. Senhor, e te rendemos graças por mais um dia que o Senhor nos concede esta oportunidade, ó Deus, de juntos podermos, ó Pai, aprender e discutir mais da Tua palavra, Senhor. Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A Tua palavra, Senhor, que é o nosso guia, a Tua palavra que é a nossa bússola, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, e pedimos a Ti nesta noite, abra os olhos do nosso entendimento. Ó Deus, tira toda a barreira do nosso pensamento. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos nessa noite ter, ó Pai, um tempo de proveito, de estudo da Tua palavra. Senhor, rogamos a Ti nesta noite que a Tua presença também seja real neste estudo, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz, Senhor. Ó Deus, pedimos a Ti, ser conosco, ó Pai, que os Teus filhos
possam ter, ó Deus, um total proveito, Senhor, no estudo, no aprendizado da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Antes de nós começarmos efetivamente aqui o nosso estudo, eu quero só comunicar trazer alguns comunicados, tá? A gente não vai poder mais usar os nossos slides, porque eu fiz até um teste de transmissão ontem, mas não deu certo, tá? O programa trava, tudo trava, e aí acabaria acontecendo o que aconteceu na semana passada. Então, para evitar isso, eu pensei numa outra maneira de realizar a nossa transmissão sem a utilização dos slides, mantendo aí os nossos estudos finais da nossa revista. Para você que está chegando agora, que não conhece o nosso estudo, nós estamos terminando o nosso estudo nessa revista sobre Gálatas e Colossenses. Mais especificamente, nós estamos estudando a carta aos Colossenses e hoje nós vamos terminar o capítulo 2 da carta aos Colossenses. Mas Ian, eu não tenho revista, não tem problema. Você acompanha diretamente na sua Bíblia. A revista é só para dar uma base para o que a gente vai discutir, mas a gente vai a partir do que a Bíblia nos ensina. Tá? Uma outra coisa que eu preciso falar antes da gente começar é fazer aqui uma correção, tá? Que na aula passada, se você não acompanhou a aula passada, ela está salva aí na página da igreja. Na aula passada, quando nós estávamos falando sobre quando Cristo apaga os nossos delitos e enfim, a folha que havia contra nós, ele apagou. Graças a paz, irmã Beth. Eu estava mostrando para vocês sobre o papiro, que é esta folha aqui nas minhas mãos. Isso aqui é um papiro mesmo, tá? É produzido no Egito, com a folha do papiro que nasce no Rio Nilo. Só que enquanto eu falava papiro, e eu não sei se vocês que acompanharam perceberam, e ficaram com vergonha de comentar, ou não perceberam. Eu perguntei para algumas pessoas, elas não perceberam, mas eu percebi depois, quando eu fui assistir o vídeo da aula da semana passada, né? Que eu sempre procuro assistir os vídeos que eu faço, seja pregação ou aqui, vídeos da escola bíblica, para ver se eu cometi algum erro, enfim, para consertar. E eu estava com o papiro na mão e chamando o papiro de pergaminho o tempo inteiro. Então isso não é um pergaminho, isso é um papiro. O que era utilizado muito na época era papiro e não pergaminho, porque o pergaminho era mais caro. E eu inverti na semana passada, acho que pelo nervosismo, né? Hoje eu já estou mais calmo, acho que já me acostumei aqui com a ideia. Nazaré. Aí, já temos gente direto de Belém assistindo aqui o nosso ao vivo. Que a paz do Senhor esteja contigo aí onde você estiver. Uma outra coisa que eu quero pedir a vocês é que vocês participem ativamente aqui nos comentários, tá? Então, só para eu saber se está todo mundo aqui assistindo. André Porto está assistindo com a Andriele no iPad. Glória a Deus. Então, cada um aí assistindo nas mais diferentes mídias. Participem ativamente aqui dos comentários para a gente tornar a aula mais dinâmica possível. Porque a gente não está presencialmente, a gente não consegue fazer com que a coisa seja mais dinâmica se vocês não participarem ativamente nos comentários, tá? Então eu vou, vez ou outra, parar, ler os comentários. É importante que vocês participem. Então vamos lá. A nossa lição de hoje é a lição de número 15 da nossa revista, tá? Que tem como título, tem como tema, Perigo à Vista. Para a gente poder começar, então, nós vamos estar lendo aqui da Bíblia. Peço que você pegue a sua Bíblia, pegue um caderno, uma caneta, e nós vamos estar começando definitivamente aqui
o nosso estudo. Irmão Douglas Campos, que está assistindo também, Deus lhe abençoe. Então vamos lá. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2, dos versículos 16 a 23, tá? Então, carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículos 16 a 23, é o que nós vamos estar lendo e estudando na nossa lição de hoje. Lembrando que a minha tradução é diferente, tá, da tradução que, em geral, se utiliza. Eu sempre utilizo essa tradução. Alguns irmãos, às vezes, me perguntam qual é a tradução que estou utilizando. Então, é essa tradução aqui, que é do professor Frederico Lourenço, da Universidade de Coimbra, professor de língua grega, famoso por traduzir literaturas gregas para a língua portuguesa de Portugal. Decidiu também traduzir a Bíblia. Então não é uma tradução confessional, então não é uma tradução protestante nem católica, mas é uma tradução direta do texto do ponto de vista da literatura. E eu gosto muito de utilizar essa tradução, porque ele traz as notas de rodapé com palavras-chave no grego que são importantes para a gente entender o texto. Bom, sem mais delongas, espero que você tenha pegado a sua Bíblia, porque é importante você deixar aberta durante o nosso estudo. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 16, diz assim: Por isso, não permitais que alguém vos julgue em relação à comida ou à bebida, ou na parte que diz respeito a uma festa, ou lua nova, ou dias de sábado, que são sombra das coisas que estão por vir, o corpo de Cristo. Que ninguém vos desqualifique, querendo viver na humildade e na religião dos anjos, repisando as coisas que viu, inchado futilmente pela mente da sua carne, e não se apoiando na cabeça, a partir da qual todo o corpo, mantido e abastecido pelas junturas e articulações, cresce o crescimento de Deus. Se morrestes com Cristo, afastados dos elementos do mundo, por que é que, como se vivesses no mundo, vos submeteis a decretos? Não manuseeis, não saboreeis, não toques, são coisas todas destinadas à destruição pelo uso, segundo os preceitos e ensinamentos humanos, as quais constituem um discurso de sabedoria, no culto autoimposto, na humildade e na implacabilidade com vista à punição do corpo, sem valor algum contra um enchimento do prazer da carne. Então vamos lá, para a gente poder iniciar aqui definitivamente o nosso estudo. Nesse texto que nós lemos, para a gente poder começar, Paulo está continuando a advertência que ele havia dado ao povo de Colosso já no início do capítulo 2, quanto ao perigo que eles estavam correndo de ser ludibriado, de ser enganado por falsas doutrinas que estavam dentro da igreja de Colosso, como a gente tem estudado aí ao longo do tempo. Então, no objetivo de progredir, de desenvolver uma vida espiritual saudável, muitos de Colossos estavam tentando encontrar meios para alcançar essa espiritualidade saudável, meios que não são Cristo, tá? Mas são o que Paulo está chamando aí de rudimentos do mundo. Então, olha só, quando Epáfras chega para Paulo com a notícia do que está acontecendo em Colosso, Paulo fica preocupado. E por ficar preocupado, Paulo, então, ele vai tentar advertir a igreja de Colosso, porque ele percebe o perigo que está ameaçando a comunidade cristã de Colosso, que nesse caso são essas falsas doutrinas, que no estudo de hoje nós vamos dividir em 3 aspectos, tá? Então, o primeiro desses aspectos é o legalismo. Então, nós vamos falar sobre pessoas legalistas, nós vamos falar sobre misticismo, então sobre crente que vive à base do misticismo, e vamos falar sobre ascetismo, que depois eu vou explicar o que é o ascetismo, mas a título de introdução,
seria uma vida regrada por decretos humanos, tá? Mas depois a gente vai ver isso com mais calma. Para a gente poder começar esse nosso estudo de fato, é importante a gente lembrar o que a gente discutiu na aula passada, em que nós estávamos falando acerca da suficiência do sacrifício de Cristo, de como Cristo ele nos resgatou, de como nós fomos aperfeiçoados em Cristo, como ele apagou o decreto que havia contra nós, como ele nos purificou de todos os nossos pecados, e agora Paulo ele está indo diretamente para aquilo que de fato é um perigo para a comunidade cristã de Colosso. E para isso eu gostaria de perguntar aqui a você, e aí, claro, né? Você precisa responder aqui nos comentários, já que não dá para a gente dialogar de forma verbal. Me diga, você conhece, você já presenciou alguma doutrina estranha? Eu já presenciei alguns ensinamentos estranhos, mas eu gostaria que você compartilhasse conosco, com os irmãos aí nos comentários. Você conhece alguma doutrina estranha? Já ouviu algum ensinamento esquisito acerca das verdades do Evangelho, acerca da palavra de Deus? Você queira compartilhar aqui conosco? Vou esperar você falar enquanto eu digite aí nos comentários se você já presenciou. A gente tem, claro, aquelas doutrinas esquisitas, podemos dizer assim, que são comuns, né, que você já deve ter presenciado. Fala um pouco sobre até mesmo higiene pessoal, né, então proíbe práticas de higiene pessoal, isso em si já é um tanto estranho, né? Mas que tipo de doutrina esquisita aí você já ouviu, já presenciou? E o mais importante, você conhece alguém que teve a fé enfraquecida por causa desse tipo de doutrina, por causa desse tipo de ensinamento? Tomando aqui doutrina, claro, como uma palavra que pode significar também ensinamento, tá? Então, não necessariamente doutrina bíblica, mas os ensinamentos que a gente tem por aí nas mais diversas seitas, mais diversas heresias, né? Eu não me lembro agora qual é a heresia especificamente, mas que eles têm o momento do que seria a ceia, e nesse momento parece que o responsável lá, eu não sei como chama, que às vezes é pastor, às vezes é ancião, às vezes é, sei lá, bispo, mas que pega-se o cálice do que seria o corpo de Cristo e que passa na mão de todos os que estão ali, mas ninguém pode beber aquilo, né? Se aproxima um pouco do que a Igreja Católica faz, de que só o padre ou o responsável ali pode ingerir o que o cálice tem, enfim, mas vai passando de mão em mão, a pessoa pega, olha, mas não pode beber, né? Passa pro próximo, porque só quem é digno de beber é o responsável. Há uma grande diferença que a Simone colocou aí com relação ao costume. Há uma grande diferença entre doutrina e costume, tá? Quando a gente fala em costume da igreja, a gente entende aquela série de ensinamentos que vão se direcionar a práticas de como se portar, do que falar, qual é o linguajar, né? Então, durante muito tempo, isso acaba ficando enraizado, né? O que caracteriza ser o crente, né? O servo de Deus.
Então, se a pessoa ela fala a linguagem do servo de Deus, né? Então, a paz do Senhor, e aí varão, fala vaso, é mistério, né? Isso aí são os mais pentecostais, né? Tem outros, né? Se você lembrar de mais aí, você possa colocar nos comentários. Mas tem, enfim, a pessoa que fala em língua sem estar sentindo nada, né? Tem isso também. E a gente também observa com a maneira de se vestir. Né? Eu já presenciei que todos os cultos distribuem o cálice. Esse eu nunca tinha visto, não. Mas na igreja do primeiro século, a igreja dos apóstolos, a ceia era todo culto, todo encontro. Depois a gente vai falar sobre isso ainda hoje. Todos os encontros tinham a ceia. O que eu estava falando? E aí com relação à vestimenta, né? Então, assim, a irmã que coloca, que prende o cabelo, né? Como coque, coloca a roupa comprida, é o crente, né? O varão é aquele que usa terno e gravata. Então, assim, são as coisas que são costumes. Mas o que eu estou trazendo aqui, que era para a gente poder começar a discutir, é justamente a ideia de doutrina, a ideia do ensinamento. Né? Vamos lá. Conheço um bando de gente que desanimou diante de alguns costumes, mas teve 2 vezes que eu fui de calça para 2 igrejas diferentes, onde mulheres não podiam usar calça. Tinha que ser saia ou vestido. Em uma eu percebi aqueles olhares bem julgadores, em outra eu me senti muito confortável, mesmo estando de calça, porque o pessoal não demonstrou tanta indignação. Isso aí é costume, né? Mas com relação à doutrina, com relação ao que é ensinado, ao que é falado. Então, por exemplo, tem igrejas que têm dias de profecia. Não sei se vocês conhecem, mas eu não vou citar nome aqui, claro, né? Mas tem igrejas que tem dia específico para profecia. Então né? Quarta-feira é o dia da profecia. Então, só pode profetizar naquele dia. Então, outros dias, outros cultos, não podem haver profecias. Só podem haver profecias naquele dia específico, que aquele é o dia da profecia. Como se o Espírito Santo reservasse um dia da semana para falar por intermédio de alguém. Né? Agora, o problema desses ensinamentos, que é o que nós estamos discutindo aqui, é com relação, principalmente, a como isso pode ser prejudicial e como isso pode enfraquecer a fé de alguém. Como esses olhares, como a maneira de se portar, a maneira de lidar com as pessoas que não comungam daquele ensinamento, elas, na verdade, acabam afastando ou enfraquecendo a fé de outras pessoas. Como os ensinamentos errados, muitas das vezes, eles podem ser prejudiciais, eles podem assassinar vidas, eles podem matar pessoas espiritualmente de fato. E como isso é preocupante, entendeu? É necessário que a gente entenda e que a gente perceba como, por exemplo, os ensinamentos, né, na igreja de Corinto, na igreja de Colosso, poderiam estar ocasionando um problema de matar as pessoas espiritualmente. Então, assim, quando a gente observa dentro da igreja de Colosso, né, havia muitos que estavam dentro de uma ideia muito legalista. A título de exemplo, que é o nosso primeiro ponto. O que seria ser legalista, né? Ser legalista seria estar diretamente
focalizado com uma religião, um tipo de religiosidade que está firmada, fundamentada em realizações puramente humanas. Então, a própria salvação, ela fica condicionada a aspectos humanos, a obras. Cristo, ou ele é deixado de lado, ou a gente tem uma semi-participação de Cristo nessas doutrinas legalistas. Mas a ideia principal é que é uma salvação por obras, por mérito individual. E aí a espiritualidade a espiritualidade individual passa a ser medida, ela passa a ser dependente daquilo que cada um de nós é capaz de fazer. Isso é ser legalista. Então, deixa eu apresentar aqui inicialmente duas histórias, tá, fictícias, mas que talvez você conheça alguma realidade parecida. O Ibítero Robson está assistindo, graças a paz, um grande abraço. Meu primo, Deus te abençoe. Então vamos lá. Digamos que um certo jovem de uma igreja, não sei, quando a gente cria uma história fictícia, a gente sempre dá o nome de João, né? Então, digamos que um João da Silva aí qualquer, jovem de uma igreja, músico, né? Porque pertence aí a aquilo que está de frente, né? Então, músico do Ministério de Louvor da igreja, namora uma jovem da igreja, sei lá, não vou botar Maria não, porque João e Maria eram irmãos, né? Brenda. Então, que também faz parte ali da igreja, tem uma posição de autoridade na igreja. E digamos que nesse final de semana surgiu o assunto de que a Brenda está grávida. Os dois não são casados e a Brenda engravidou do João. Um caso como esse, como um crente legalista agiria? O que vocês acham? Como um crente legalista agiria numa situação como essa? E como um crente equilibrado lida com essa situação? A gente tem um casal de namorados pertencentes da mesma igreja. A Brenda engravidou, né, do João lá da Silva. E agora a coisa explodiu, né? O assunto expandiu porque, né, não tem como esconder por muito tempo. Então, o que fazer e como lidar com esse tipo de situação? Do ponto de vista legalista e do ponto de vista do crente equilibrado. Uma outra história, que aí a gente junta as duas, que tem uma coisa muito a ver com a outra. Digamos que tem um jovem, também na igreja, por nome de Marcelo, mas vamos botar aqui a outra igreja para não ficar com muito problema na igreja só. E é um jovem muito comprometido com a igreja, muito ligado com as coisas da igreja, muito ativo nas obras da igreja. E digamos que ontem ele tenha ido a uma festa de 15 anos de uma colega do colégio que não é crente. Marcelo nunca teve contato com bebida alcoólica, mas por causa da influência dos amigos,
o Marcelo acabou bebendo. Por não saber beber, Marcelo se embriagou. E como se não bastasse, Marcelo saiu na filmagem brigando com alguém na festa. Como um legalista trataria de um caso como esse? E como um crente equilibrado deve lidar? Deixa eu ver aqui. Comentários. Marcelo comentou: acho que um legalista ficaria indignado. Agora, uma pessoa equilibrada que iria buscar um meio de compreender e, se necessário, corrigir em amor. O que vocês acham? Como é que a gente tem que lidar com isso? Irmão Manuel José: o legalista julgaria, olharia diferente para o casal, ao invés de tentar apoiá-los e instruí-los no caminho do arrependimento. Isso é uma grande verdade. Então a gente tem aí, olha, posicionamento de legalista. Marcelo disse que o legalista fica indignado. O irmão Manuel aqui já foi mais incisivo, né? Não só ficaria indignado, né? Não guardaria a indignação para si, mas julgaria, olharia indiferente para o casal. Ou melhor, olharia diferente e com indiferença, sou eu que estou acrescentando, né? Com indiferença para o casal. É importante a gente discutir isso, porque esse é um tipo de situação, né? O caso do casal ou do Marcelo de 15 anos aí que se embriaga, que dependendo da nossa postura, isso pode ou atrair ao arrependimento, ou expelir, ou colocar para fora da igreja. E a gente precisa saber lidar com isso. E o falso ensinamento, a doutrina equivocada, a ideia de que o céu, a salvação, o sacrifício, o acesso ao céu depende de nós e não de Cristo, como a gente vem discutindo, isso leva a nós nos posicionarmos de uma maneira muito legalista e, por consequência, assassina. A gente mata pessoas quando a gente se posiciona de maneira legalista. Porque a gente precisa lembrar, o nosso exemplo maior é Cristo, né? O que nos leva a agir, a pensar, é Cristo. E a gente precisa se perguntar, né, como Cristo agiria em um momento como esse? O que Cristo faria em nosso lugar? No caso como esse do casal, se chega um casal para Cristo, não é casado, é um casal de namorados, a menina engravidou, como Cristo agiria? O que vocês acham? Caso do Marcelo, de 15 anos, que se embriagou na festa, que brigou na festa, que deu um mau testemunho. Como Cristo agiria num caso como esse? Como Cristo responderia a esse tipo de problema? O que vocês acham? Será que Cristo julgaria? Será que Cristo condenaria? Será que Cristo olharia diferente? Será que Cristo ficaria indignado e agiria com indiferença? Será que Cristo agiria com relação a isso? O que vocês acham? Isso, estamos falando aqui, claro, da nossa vida, trazendo para os nossos dias, né? Então, como Cristo se posicionaria em nosso lugar? É isso que a gente tem que ter sempre em mente, tem que sempre pensar, sempre colocar isso em primeiro lugar,
na nossa vida, na nossa mente, acho que ele agiria. Sim, graça, misericórdia. Como Cristo agiu com a mulher adúltera. Mulher, onde estão os teus acusadores? Não, se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Então, a gente precisa começar a exercitar a misericórdia. Entendendo que a salvação, ela é por fé, não é por obras. As obras não nos aproximam e não nos afastam de Deus. Aquele que vai ao Pai com arrependimento, confessando seus pecados, alcança misericórdia dos seus pecados. O Senhor já não se lembra mais. Bom, quando a gente olha para as igrejas do século I, a comunidade de Colosso, de Corinto, da Galácia, da Tessalônica, de Filipos, de Roma e do Ponto da Bitínia e de tantas outras regiões, de Éfeso, elas Simone colocou aqui, caso do Marcelo, que nunca havia errado, teríamos que levá-lo ao arrependimento com sabedoria, paciência e amor. É isso aí. É exatamente isso que a igreja precisa fazer. Bom, nas igrejas do século I, os que se posicionavam de maneira legalista eram principalmente os judaizantes, aqueles que pregavam a necessidade de se obedecer às leis de Moisés para que a salvação fosse completa. Para que a salvação se completasse, tornaria-se necessário a prática, a conduta, o hábito de agir de acordo com as determinações da lei. E isso fica claro aqui no texto que nós lemos de Colossenses 2, para você que chegou depois, nós estamos estudando Colossenses 2, do 16 ao 23. Então, aqui em Colossenses 2, no versículo 16, Paulo vai dizer: por isso, não permitais que alguém vos julgue em relação à comida ou à bebida, ou na parte que diz respeito a uma festa, ou lua nova, ou dias de sábado. Os judaizantes tinham essa característica. A gente estudou a carta aos Gálatas e a gente viu isso, porque lá isso era um tanto mais forte do que agora em Colossos, mas a gente percebeu como havia esse julgamento com relação à comida, né? Então, a lei de Moisés determinava que não se poderia comer determinados tipos de alimentos, carne de porco, nenhum animal de pata fendida, animal que fosse sacrificado, não poderia comer, por exemplo, camarão, né? Não poderia se alimentar de determinados tipos de comida. Havia toda uma legislação com relação a festas, então tinha que se cumprir festa de Pentecostes, festa de tabernáculos, festa dos pães sem fermento, tinha que cumprir festas de lua nova, tinha que guardar o sábado para o Senhor. Então, assim, havia esse tipo de determinação do ponto de vista legalista. E por que do ponto de vista legalista? Por que eu estou insistindo nisso? Porque a ideia era que quem não cumprisse essas determinações não alcançaria a salvação. Quem não cumprisse essas determinações não poderia ser salvo, como se o sacrifício de Cristo não fosse suficiente, como se o que Cristo realizou na cruz por nós não fosse suficiente. Então é esse tipo de ensinamento que havia na igreja do primeiro século. Agora, como é que a igreja do primeiro século se comportava?
né? Como é que as igrejas do primeiro e segundo século, elas se comportavam, como elas se reuniam, como que era realizado o culto, como é que as coisas aconteciam. Bom, em primeiro lugar, eu trouxe aqui um documento histórico. Alguns irmãos aqui já sabem. Quando a gente faz nosso estudo bíblico, a gente sempre faz num tripé, tá? Então a gente tem a primeira base do nosso estudo é a gente estudar do ponto de vista cultural, identificar o que a Bíblia ensina e o que é cultura da época, o que não se aplica a nós. O segundo é o ponto de vista histórico, então identificar como a Bíblia é um documento histórico e como isso é importante para nós, identificar as relações históricas que circulam o texto bíblico. Everton, Samantha, graças e paz, chegaram a tempo. E o ponto de vista teológico, que é aquilo que se aplica a nós, aquilo que pode ser universalizado e que por isso atinge as nossas vidas particulares até os dias de hoje. Então, por que um texto que foi produzido há quase 2000 anos atrás é importante para nós? O documento histórico que eu trouxe aqui é uma carta, tá? Escrita por um homem chamado Plínio, conhecido como Plínio o Jovem, que viveu na virada do século I para o século II e que escreveu muitas cartas. Era comum escrever cartas, né? Como Paulo escreveu cartas, como Pedro, como Tiago, como Judas, como João. Plínio também escrevia cartas. Plínio não era cristão e ele foi um famoso orador, jurista, advogado, político. E em um momento da sua vida ele foi governador de uma província chamada Bitínia, entre os anos 111 e 112. A carta de Pedro, por exemplo, se direciona aos crentes da Bitínia. Também, no caso, né? Porque é uma carta geral, ponto, Bitínia, Capadócia, etc. O imperador da época, para quem Plínio escreve essa carta, era o imperador chamado Trajano, que foi imperador de Roma entre os anos 98 e 117 depois de Cristo. E aí nessa carta, Plínio está questionando a Trajano como ele vai se posicionar com relação aos cristãos, já que os cristãos desobedecem às leis de Roma, porque eles não participam dos cultos civis, públicos, de adoração às divindades civis, porque a religião romana era uma religião civil, então todo cidadão tem que participar, mas os cristãos não participavam do culto ao imperador, não participavam do culto às divindades romanas. Então, como fazer, né? Como proceder com relação a isso? Então, eu vou ler aqui a carta, sendo aqui um grande fofoqueiro, lendo a carta alheia. Mas vamos ver o que Plínio escreveu para Trajano. E nessa carta, ele descreve como era a reunião dos cristãos. Na virada aí do primeiro e segundo século, na época que as igrejas já estão começando a se consolidar. Então ele vai dizer o seguinte: é meu costume referir todas as minhas dificuldades a você, Senhor, pois ninguém é mais capaz de resolver minhas dúvidas e informar minha ignorância. Então Plínio está dizendo para Trajano que é costume dele, como de costume, ele sempre vai referir a Trajano as suas dificuldades. Plínio escreveu, pelo menos sobreviveu até nós,
cerca de 122 cartas trocadas com Trajano, e esta foi uma delas. Bom, ele vai dizer: eu nunca estive presente a um exame de cristãos, ou seja, um interrogatório. Consequentemente, eu não sei a natureza ou a extensão das punições normalmente dadas a eles, nem as bases para se começar uma investigação e o quão longe ela deve ser levada. Então, eu nunca tive no interrogatório, numa investigação, não sei a natureza nem a extensão das punições que são dadas a eles, nem como se começa o interrogatório. E ele vai dizer ainda mais: nem estou de todo certo se qualquer distinção deva ser feita entre eles baseada em idade. Então eu não sei se quando é criança, se quando é adulto, se quando é idoso, como eu devo proceder, ou se os jovens e os adultos devam ser tratados da mesma forma. Se um perdão deva ser outorgado, deva ser concedido para qualquer um que renegue suas crenças, ou seja, se eu devo perdoar e esquecer quando alguém renega o cristianismo, ou se, uma vez que já tenha professado o cristianismo, não se ganhe nada por renunciá-lo. Ou seja, se uma vez cristão, sempre cristão, e mesmo que ele renegue a fé, eu não devo perdoá-lo. E se é o mero nome cristão que é punível, ou seja, fulano é cristão, já é passível de punição, ou, ao invés disso, os crimes que são associados ao nome. Lembrando aqui que nessa época ser cristão é crime, porque não respeita as leis. Tá? E aí ele vai dizer mais. No momento, essa é a linha que eu tenho tomado com todas as pessoas trazidas diante de mim sob a acusação de serem cristãs. Eu tenho lhes perguntado pessoalmente se são cristãos. Então, chegava alguém para ele acusado de ser cristão, ele perguntava: você é cristão? E aí ele vai dizer: se o admitem, ou seja, sim, eu sou cristão, eu repito a questão uma segunda e uma terceira vez. Você é mesmo cristão? Você tem certeza que você é cristão? Com o aviso da punição que os espera. Ou seja, se você disser mais uma vez que é cristão, então tem uma punição te aguardando. Podia ser crucificação, podia ser apedrejamento, podia ser decapitação, podia ser as mais diversas punições. Podia ser lançado na arena para lutar com os cães. Isso mudava de ponto a ponto. E aí ele vai dizer o seguinte: se eles persistem, eu ordeno que sejam levados para a execução. Pois qualquer que seja a natureza da sua admissão, eu estou convencido de que sua teimosia e obstinação inabalável não devam ficar sem punição. Então, assim, só por eles serem teimosos, tem que ser punido. E aí ele vai dizer: tem havido outros igualmente fanáticos que são cidadãos romanos. Então existem aqueles que são cidadãos de Roma, porque a cidadania era de cada cidade. Então Paulo era cidadão de Tarso, por isso Paulo de Tarso. Mas ele adquiriu a cidadania romana. Então ele era cidadão de Tarso e cidadão de Roma. Hoje a gente não tem esse problema, né? Nós somos cidadãos brasileiros. Mas seria mais ou menos assim. Nós aqui somos cidadãos de Caxias, porque cidadão de onde vem cidade, né? Então eu sou cidadão da cidade de Caxias, outro é cidadão de São João de Meriti, outro do Rio de Janeiro, enfim, assim, por aí vai. A nossa querida de Belém, que está assistindo aqui, seria cidadã só de Belém. Cada cidade com a sua legislação. Então, com relação aos cidadãos romanos, Plínio vai dizer: eu os tenho inscrito numa lista de pessoas a serem mandadas a Roma para julgamento. Assim como Paulo não aceitou ser julgado em Jerusalém, mas ele diz: eu sou cidadão romano, e aí ele é enviado a Roma para ser julgado por César, pelo imperador, que na sua época era Nero. Então vamos lá. Plínio vai dizer o seguinte: agora que eu comecei a lidar com esse problema, como tão frequentemente acontece, as acusações estão se tornando mais disseminadas e aumentando de variedade. Então, o número de cristãos é enorme. Um panfleto anônimo tem sido circulado, o qual contém os nomes de um número de pessoas acusadas. Então, tem um fofoqueiro ainda que está escrevendo o nome de todos os cristãos e circulando.
para serem acusados. Entre estes, eu considero que deva não levar em conta qualquer um que tenha negado que seja ou tenha algum dia sido cristão, quando este tenha repetido depois de mim a fórmula de invocação dos deuses e tenha feito oferendas de vinho e incenso à sua estátua, que eu ordenei que fosse trazida à corte para este propósito, juntamente com as imagens dos deuses. E, além disso, tenham insultado o nome de Cristo. Nenhuma destas ações, pelo que compreendo, algo que um cristão genuíno possa ser induzido a fazer. Então ele está dizendo, entre estes, não se deve levar em conta, então, no ponto de vista de Plínio, aqueles que blasfemam o nome de Cristo, insultam o nome de Cristo, oferecem, fazem oferendas às divindades e se prostram diante da estátua do imperador. Plínio vai dizer, qualquer um que seja um cristão verdadeiro não faz uma coisa dessa. Até o Plínio sabe disso. Outros, cujos nomes me foram dados por um informante, olha, informante dentro da igreja, primeiro admitiram a acusação. Então, a primeira pergunta que foi feita, disseram, sou cristão. E então a negaram. Então, quando Plínio disse que eles iam ser condenados, rapidinho eles mudaram. Não sou cristão não. Eles disseram que haviam cessado de serem cristãos 2 ou mais anos atrás, e alguns deles até 20 anos atrás. Então, não, eu fui cristão há 2 anos atrás. Eu fui cristão há 20 anos atrás, hoje eu não sou mais. Eles todos fizeram reverência à sua estátua do imperador, e à imagem dos deuses da mesma forma que os outros, e insultaram o nome de Cristo. As pessoas não fazem para não morrer, né? Eles também declararam que a soma total da sua culpa ou erro consistia em não mais que isso. Ou seja, eu já fui cristão, não sou mais. E aí olha o que o informante vai dizer, como é que os cristãos se reúnem. Plínio vai dizer, eles se encontravam regularmente antes do nascer do sol, num dia fixado para cantar versos alternadamente entre si, em honra a Cristo, como se ele fosse um Deus. Então, a primeira coisa é que, num dia específico, eles se reúnem antes do dia amanhecer para cantar louvores alternadamente, ou seja, uns após os outros. O que quer dizer que aquela ordem que Paulo deu no culto funcionou, né? Então, alternadamente, ou seja, um de cada vez, cantando um hino de adoração a Cristo como se Cristo fosse um Deus. E também se ligarem por juramentos. Então, eles faziam juramentos entre si, não para propósitos criminais. Mas para quê? Ele vai dizer, se absterem de roubos, assaltos e adultério, e de cometerem qualquer quebra de confiança, e de não negarem um depósito quando chamados a fazê-lo. Então, olha só a descrição que Plínio está dando do como é o encontro dos cristãos. Hoje a gente sabe que eles se reuniam na madrugada de sábado para domingo. Não havia dia de descanso, tá? Os trabalhos eram de domingo a domingo. Então, o único momento que eles tinham para se reunir era de madrugada. E era na madrugada de domingo, de sábado para domingo. Eles se reuniam antes do nascer do sol. Quando o sol nascia, eles voltavam a trabalhar, tá? E aí ele está dizendo aqui, eles faziam juramentos entre si de não roubarem, de não assaltarem, de não cometerem adultério, de não quebrarem nenhum tipo de confiança e, além disso, tinham que fazer o juramento de não negar, ofertar quando fosse solicitado. Então, olha que interessante, né? Dentro do juramento do que é ser um cristão na época, estava a necessidade de não negar ofertar quando necessário. Depois da cerimônia, tinha sido seu costume se dispersarem para se reencontrarem mais tarde para se servirem de comida comum, de tipo inofensivo. Então, acabava o culto, eles se dispersavam para preparar as coisas para depois sentar e participar de uma refeição comum, que é a ceia, que Plínio diz que é inofensiva, né? Mas eles, de fato, tinham desistido dessa prática desde meu edito, propagado sob sua instrução, que bania todas as sociedades políticas. Mas na Bitínia, infelizmente, isso ficou difícil de ser realizado, porque
o Plínio, como governador da Bitínia, proibiu esse tipo de encontro. Ele vai dizer ainda mais: isso me fez decidir que era ainda mais necessário extrair a verdade sob tortura de duas escravas, a quem eles chamavam de diaconisas. Então ele torturou duas diaconisas para obter mais informações. E ele vai dizer: não encontrei nada além de uma espécie de um culto degenerado levado a um extravagante excesso. Imagina, né? Um bando de gente falando em língua dentro do culto, dentro de uma casa, né, cantando um hino ao tal Cristo. Devia ser uma coisa muito estranha para os romanos que não tinham esse tipo de religiosidade. E ele vai dizer: eu adiei, portanto, quaisquer exames posteriores e me apressei em consultá-lo. A questão me parece ser digna de sua consideração, especialmente em vista do número de pessoas ameaçadas, pois vários indivíduos de todas as idades e classes, homens e mulheres, estão sendo trazidos a julgamento e isso provavelmente continuará. Então, olha só. Tinham gente de todas as idades, com todas as classes sociais, tanto homem quanto mulher. Não somente as cidades, mas as vilas e distritos rurais que também estão infectados através do contato com esse culto desgraçado. Então, assim, não ficou restrito às cidades, mas também aqueles que estavam no campo também foram atraídos e se converteram ao cristianismo. Eu penso, no entanto, que ainda é possível para ele ser detido e dirigido a melhores fins, pois não há dúvida que as pessoas estão começando a se dirigir aos templos que haviam sido quase inteiramente abandonados por um longo tempo. Os ritos sagrados que se haviam permitido que fossem negligenciados estão sendo realizados novamente. E a carne das vítimas sacrificiais está à venda em toda parte, embora até recentemente não se encontrasse quase ninguém que a comprasse. É fácil inferir disso que muitas pessoas podem ser reformadas se lhes for dada a oportunidade de se arrependerem. Bom, a gente tem aqui a resposta de Trajano, do imperador, e o imperador responde assim para Plínio: você seguiu o procedimento correto, meu caro Plínio, no seu exame dos casos das pessoas acusadas de serem cristãs, pois é impossível decretar uma regra geral para uma fórmula fixa. Essas pessoas não devem ser caçadas. Se elas forem trazidas diante de você e a acusação contra elas for provada, elas devem ser punidas. Mas no caso de alguém que negue ser cristão e faça isso claro ao oferecer preces aos nossos deuses, ele deve ser perdoado como resultado do seu arrependimento, não importa o quão suspeito sua conduta passada possa ser. Mas panfletos circulados anonimamente não devem tomar parte em qualquer acusação. Então, fofoca não faz parte da acusação. Eles criam a pior forma de precedente e são totalmente distantes do espírito da época. Ou seja, não tem a ver com a maneira como os romanos julgavam seus casos. Isso aí para a gente entender como era o legalismo. E como era a igreja, como ela se reunia, né? As observâncias legalistas, Paulo vai dizer, aqui no texto que nós lemos, no versículo 17, que elas são sombras. Elas são sombras das coisas que estavam por vir. Sombra aqui no grego é esquiar, que é aquilo que não tem substância em si mesmo. A sombra não é aquilo que não tem substância em si mesmo. Na verdade, há um corpo que produz a sombra, né? Como aqui a sombra da minha mão na minha camisa. Então, o que é a sombra? A sombra é um esboço, é um esquema do objeto, é um contraste com o objeto em si. Isso é a sombra. A sombra é aquilo que é a projeção do objeto, mas ele não tem substância em si. Quando Paulo está dizendo que a lei, as coisas da lei, o legalismo, ele na verdade é sombra do que haveria de vir, que seria Cristo, é porque a lei não tem substância em si. Ela só refletia o que Cristo seria. Ela só apontava para Cristo. O que Paulo está dizendo aqui é que as práticas do Antigo Testamento eram um mero esquema das verdades redentivas do Novo Testamento.
Então, as práticas do Antigo Testamento só apontavam para aquilo que seria a prática redentora no Novo Testamento. Isso fica claro na carta aos Hebreus, no capítulo 10, que eu vou ler para vocês aqui, em que o autor diz o seguinte: a lei, possuindo somente uma sombra dos bens futuros e não a própria forma das coisas, nunca pôde conduzir à perfeição aqueles que participam nos sacrifícios que se oferecem continuamente cada ano. Então, a lei, na verdade, ela possui somente uma sombra e ela não pode conduzir à perfeição. Então, ela era a representação do cordeiro, a circuncisão, é só a representação do que Cristo seria. Seria o sacrifício perfeito. Bom, isso nos faz entender que o legalismo ele luta contra a suficiência de Cristo. Porque se eu tenho uma prática legalista, então eu nego que Cristo seja suficiente na minha vida. O segundo ponto é com relação ao misticismo. E o que é o misticismo, né? Bom, o misticismo nada mais é do que a busca por uma experiência religiosa que é subjetiva, pessoal, individual. Então, é uma crença de que a realidade espiritual, na verdade, ela pode ser percebida, entendida, vivenciada sem o uso da razão e mais com a parte dos sentimentos. Então, vamos lá. Me dê aí exemplos, aí nos comentários, sobre práticas místicas nos dias atuais. Eu posso citar algumas. Então, primeiro, né, a gente pode falar que um trevo de 4 folhas dá sorte. Isso é uma prática mística. A gente pode dizer que o pé de coelho dá sorte. Isso é uma prática mística. A gente pode dizer que a pimenta espanta mal-olhado. Isso é um tipo de misticismo. Que outros tipos de misticismo a gente pode falar? Graças a Paz, Patrícia. Graças a Paz, Elaine. Que tipo de prática mística a gente pode falar? São experiências, tentativas de experiências subjetivas, individuais, com o objetivo de melhorar a vida espiritual. Eu tenho outro exemplo aqui. Pessoas que têm a ideia de práticas que seriam, por exemplo, já ouviram falar em pessoas que gostam de fazer o jejum de Daniel? Eu já ouvi falar. Não faço não, mas já ouvi falar. Né? Na ideia de atrair o divino para si, valorizando o sentimento. Porque tem que orar no monte, porque no monte dá certo. Já viu essa? Orar de madrugada que a filha é menor. Já ouvi essa também. Que outro tipo de prática mística? Peregrinação a Jerusalém, a Terra Santa, né? Que é a terra que Jesus pisou. A Jerusalém já foi destruída tantas vezes que tem uma parte lá que sobrou do muro, na parte externa do templo, onde os judeus ficam lá orando, que foi feita a escavação para achar qual era o nível de fato do muro na época de Jesus. E
é mais de 3 metros de altura. Então, assim, não é a terra que Jesus pisou há muito tempo. As pessoas ainda têm essa mentalidade, né? Para Paulo, essa ideia mística, do misticismo, ela é nada mais do que o seguinte, versículo 18. Que ninguém vos desqualifique, querendo viver na humildade e na religião dos anjos, repisando, ou seja, repetindo sempre, as coisas que viu, inchado futilmente pela mente da sua carne, e não se apoiando na cabeça, que é Cristo, a partir da qual todo o corpo, mantido e abastecido pelas junturas e articulações, cresce o crescimento de Deus. Humildade aqui, no grego, envolve a prática do jejum, tá? Por isso que eu citei jejum. Porque a humildade aqui no grego é a prática do jejum que tem como objetivo a entrada numa esfera celestial, sabe? Numa coisa assim bem esotérica, de que você está entrando num ambiente outro, né? No mundo espiritual, pela prática do jejum. Bom, se jejuar muito, ficar sem comer, de fato, vai acessar o mundo espiritual mais rápido. Mas a ideia aqui, o copo com água ungida que cura, é verdade. Tem isso aqui que o nosso irmão Manuel comentou. O copo com água ungida que cura, o tijolinho para construir a casa, a rosa ungida. Girlane que está falando aqui. É verdade. A rosa ungida é para conseguir cônjuge. Não está muito longe das outras religiões, não, né? Tem mais. Vocês vão lembrando aí, colocando aqui. Mas é verdade. Então, assim, a ideia daqui da humildade é essa ideia do jejum que não tem a ver com o jejum bíblico. O jejum que a gente faz não é o jejum bíblico. Porque o jejum bíblico não tem nada a ver com consagração. Sabe? O jejum bíblico não tem nada a ver com, eu vou jejuar para que o culto seja uma bênção. Eu vou jejuar para que Deus me dê uma bênção. Sabe? A mirra que deixa o marido doido pela esposa. É verdade. É verdade. Tem essa também. Então, assim, gente, cada coisa que eu perco até o foco. Vamos lá. Quando a gente observa essa questão do jejum, é um jejum que não tem a ver com o jejum bíblico. Porque o jejum bíblico é o jejum de humilhação. É o jejum para dizer que eu não sou nada e Deus é tudo. O problema é que isso gera, e é o que Paulo está denunciando aqui, uma falsa humildade. Porque é uma humildade como uma capa para um orgulho. E aí deixa de ser humildade. Você entende isso? Quando a humildade, esse tipo de humildade, na verdade gera orgulho. E aí incha. Por isso que Paulo está falando que fica inchado na mente da carne. Porque é um tipo de jejum que incha, que infla. Porque agora eu sou espiritual, porque eu jejuo, porque eu oro, porque eu oro de madrugada, porque eu vou ao monte, porque eu faço sacrifício. Mas vamos ver aqui algo de essencial. Mateus capítulo 6, versículo 16, Jesus diz assim: quando jejuardes, não tomeis um ar sombrio, como fazem os hipócritas, né? Conhece gente que tem ar sombrio porque é o crente espiritual, toma cuidado com ele. Então, pois eles desfiguram seu rosto para que seu jejum seja percebido pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça
lava o teu rosto, para que os homens não percebam que estás jejuando, mas apenas o teu pai que está lá no segredo. E o teu pai que te vê no segredo te recompensará. Fazer pelo próximo pode ser considerado uma forma de está falando do jejum? Fazer jejum pelo próximo? A gente não faz jejum pelo próximo, porque o jejum é uma humilhação pessoal para Deus. É dizendo para Deus, eu não sou nada e só tu és. Por isso que as pessoas jejuavam em geral de luto. Né? Davi jejuou quando seu filho estava doente. Jó. Então, a gente não jejua pelo outro. Ah, irmão, jejua por mim? Não. Quando Jesus diz, e essa é a confusão, existem demônios, castas de demônios que só saem com jejum e oração. Não é que eu tenho que jejuar e orar para o demônio sair. Mas eu tenho uma vida de humilhação perante Deus e de oração, então o demônio sai. E não há demônio que resista. Por quê? Porque é o nome de Deus que está sendo exaltado. É o nome de Jesus que está sendo impetrado. E não o meu. Quantas vezes Jesus jejuou? Quantas vezes os discípulos jejuaram? É a gente entender isso. Quando a gente fala de jejum, Isaías 58, eu sempre cito, né? Só para ficar claro, Isaías 58 diz assim: grita a plenos pulmões, não te contenhas. Levanta a tua voz como trombeta e faze ver ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó o seu pecado. É a mim que eles buscam todos os dias. Mostram interesse em conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que pratica justiça, que não abandona o direito estabelecido pelo seu Deus. Pedem-me leis justas, mostram interesse em estar junto de Deus. E perguntam, por que jejuamos e tu não vês? Então o povo que está vivendo para Deus e pergunta, nós estamos jejuando e tu não vês? Mortificamo-nos e tu não tomas conhecimento disso? E aí Deus responde, a razão está em que, no dia mesmo do vosso jejum, correi atrás dos vossos negócios e explorai os vossos trabalhadores. Então o que adianta? Como já disse um dos pais da igreja, que eu já citei, e agora não me lembro o nome, o que adianta não comer a carne e devorar o seu irmão? Deus está dizendo aqui, olha, a razão está em que jejuais para entregar-vos a contendas e rixas, para ferirdes com punho perverso. Não continueis a jejuar como agora, se quereis que a vossa voz seja ouvida nas alturas. Então, se você jejua, mas atropela o teu irmão, o teu jejum não é ouvido pelo Senhor. Por acaso é este o jejum que escolhi? O dia em que o homem se mortifique? Perguntou o Senhor. Por acaso a esse inclinar de cabeça como um junco? A esse fazer a cama sobre um pano de saco e cinza? Acaso é esse que chama jejum e dia agradável ao Senhor? Você acha que é isso que me agrada? E ele vai dizer, por acaso não consiste nisso o jejum que eu escolhi? Em romper os grilhões da iniquidade, em soltar as ataduras do jugo, e pôr em liberdade os oprimidos e despedaçar todo o jugo? Não consiste em repartir o teu pão com o faminto? Em recolheres em tua casa os pobres desabrigados? Em vestires aqueles que vês nu? E em não te esconderes daquele que é da tua carne? Ou seja, fingir que não viu? Se fizeres isto, a tua luz romperá como a aurora. A cura das tuas feridas se operará rapidamente. A tua justiça irá à tua frente e a glória do Senhor irá à tua retaguarda. Esse é o jejum que agrada ao Senhor. É isso que faz o Senhor ouvir as nossas orações. Quando nós amamos o próximo. Essa é a nossa religiosidade. É deixar de ser místico e ser prático. Não adianta ficar sem comer. Se você não ama. Sabe o que a gente acaba vivendo? Fariseu. Só a título de exemplo, Mateus 23, Jesus diz o seguinte. Jesus então dirigiu-se às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e fariseus estão sentados na cátedra de Moisés, na cadeira de Moisés, a cadeira principal da sinagoga. Portanto, fazei e observai
tudo quanto vos disserem. O seu ensinamento é perfeito. Mas não imiteis suas ações, pois dizem, mas não fazem. Amarram fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com um dedo se dispõem a movê-los. Praticam todas as ações com o objetivo de serem vistos pelos homens. Com efeito, usam largos filactérios e longas franjas. Gostam do lugar de honra nos banquetes, dos primeiros assentos na sinagoga. Você conhece gente assim? Eu conheço um monte. Do receber as saudações nas praças públicas e de que os homens lhe chamem mestre. Quanto a vós, não permito que vos chamem mestre, pois um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. A ninguém na terra chameis pai, pois só tendes o Pai Celeste. Nem permitais que vos chamem guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Antes, o maior dentre vós será aquele que vos serve, e aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Então, percebe aqui a importância. Só para você entender, quando Jesus está dizendo que eles estão alargando as suas franjas, Jesus está falando disso aqui, ó. Isso aqui é um chale de oração que todo homem judeu usa desde lá da lei de Moisés, tá? Chama-se talit. Na ponta do talit tem essas franjas. Quanto maior a franja, maior a importância. O que os fariseus faziam? Aumentavam as franjas para dizer que eram importantes. Tá? Era isso que eles faziam. Só para vocês terem uma ideia do problema do misticismo. O problema do misticismo é que vira o seguinte. Paulo vai dizer. As pessoas ficam vivendo por visão. Percebe? E aí, sabe qual é o problema? É que a gente valoriza demais os dons espirituais. Porque o irmão tem profecia, o outro tem visão, o outro tem revelação. E aí você entra em praça pública, e aí passa a atrair aqueles que têm dinheiro, e aí passa a divulgar o seu serviço. Quando, na verdade, isso é totalmente contrário ao próprio ensinamento. Isso é ser fariseu. E qual é o problema disso? É que isso afeta diretamente a unidade do corpo de Cristo. Quando Paulo escreve 1 Coríntios 12, ele vai dizer que cada um tem um dom. E todos eles servem para a edificação do corpo. A palavra aqui que Paulo usa, ele vai dizer, olha, todo o corpo, versículo 19 de Colossenses 2, está mantido e abastecido pelas juntas e articulações. Juntas aqui no grego é aquilo que une, são os ligamentos, sabe? Então é aquilo que liga as coisas. Isso envolve justamente os crentes que estão exercitando os dons para que a igreja seja edificada. Quando nós observamos essa realidade, nós estamos reunidos sob um só corpo, um só cabeça, e formamos um só corpo. Nós não somos vários corpos reunidos por um credo. Nós somos um corpo só. Então essa ideia de que cada um pensa do seu jeito. Não. Porque quem pensa é Cristo. E o que Cristo pensa está escrito na palavra. Mas cada um interpreta de um jeito. Não. Primeira lei da hermenêutica, que é a ciência de interpretação da Bíblia. A Bíblia é intérprete de si mesma. Ou seja, só tem uma interpretação. E por isso a gente traz aqui um tripé. Cultura, história e teologia. Aquilo que era específico da época, o que fez com que aquilo foi escrito, por que aquilo foi escrito, e o que se aplica a nós. O que se aplica em nós, o que é universalizante, o que é teológico,
é o mesmo para mim, é o mesmo para você. Ah, eu não acredito desse modo. Não tem como, irmão. Ou a gente acredita na Bíblia ou a gente não acredita. Ou a gente vive o que a Bíblia ensina ou a gente não vive. Não tem como cada um crer do seu jeito, cada um crer da sua maneira. Porque esse cada um crer do seu jeito, da sua maneira, foi o que criou o problema de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Não, o fundamento é um só. Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então, vamos adiantar aqui. Por último, o último problema é o ascetismo. O que é o ascetismo, né? O ascetismo, ele é, na verdade, um tipo de moral filosófica que prega o desprezo ao corpo, aos prazeres do corpo, aos prazeres da vida, tá? E às sensações do corpo, e assegura que, pelo alto sofrimento, pelo sofrimento próprio, o espírito triunfa. E aí o jejum entra aqui também, mais uma vez. Isso é um tipo de ascetismo. Tá? O jejum que mata o corpo para que o espírito cresça também é condenado aqui por Paulo. Paulo vai dizer o seguinte: se morrestes com Cristo, a partir do versículo 20 de Colossenses 2, se morrestes com Cristo, afastados dos elementos do mundo, por que é que, como se vivesses no mundo, vos submeteis a decretos? Ora, se eu já tenho Cristo, e se eu já tenho o Espírito Santo todo em mim, se eu já sou o templo do Espírito Santo, por que eu preciso jejuar para que o Espírito Santo se manifeste? Entende? Então o jejum está mais próximo da gente. Mas vamos pensar em aqueles que se autoflagelam, né? Pega lá o chicote, fica batendo nas costas. Ah, sou pecador. Para que isso? Paulo está dizendo: não manuseeis, não saboreeis, não comeis, não toqueis. São coisas todas destinadas à destruição pelo uso, segundo os preceitos e ensinamentos humanos. Jesus nunca falou isso. As quais constituem um discurso de sabedoria. O discurso é até bonito. Vê se não é. Tem que matar a carne para se aproximar de Jesus. É bonito o discurso. Mas Paulo está dizendo, isso é um culto autoimposto. Na humildade e na implacabilidade com vista à punição do corpo. Sem valor algum contra o prazer da carne. No fim e ao cabo, isso não vale de nada. Você continua jejuando e você continua pecando. Você continua se abstendo e continua tendo vontade. Isso na época era muito comum, e hoje ainda é em alguns setores, principalmente quando se fala em relações sexuais, aí vira monge, né? Aquela coisa toda. Quem foi que colocou, criou o homem, que formou o homem, e que impôs em nós a alma, e que possibilitou em nossas vidas os desejos? Ora, não foi o Senhor? Quando o Senhor cria Adão e Eva e diz para eles crescer e multiplicar e povoar a terra, como é que faz isso sem o desejo sexual, por exemplo? Como é que faz isso sem o impulso sexual? Estamos falando de Adão e Eva antes do pecado, tá? A gente precisa entender que tem coisas que foi Deus que colocou em nós. A gente só precisa saber agir com sabedoria. Eu contei isso uma vez, mas é sempre bom repetir. Irmãos, tem casos de jovens que vão à loucura, porque estão viciados em pornografia e por viver essa religiosidade que é mística, legalista e ascética, tem que quebrar o celular. Irmãos, vai deixar de ter desejo por causa disso? Não é mais fácil tratar isso de uma maneira mais racional?
Tem coisa que não é oração, não é o jejum. Você pode jejuar o quanto você quiser. Você vai continuar tendo fome, sede, vontade de ir ao banheiro. A gente precisa entender. Paulo está dizendo aqui, e isso é um problema, é que as nossas práticas se tornaram um tipo de barganha com Deus. E Deus não aceita barganha. Com medo de perder a espiritualidade, a gente quer barganhar com Deus. Quer barganhar com Deus com jejum, quer barganhar com Deus com ofertas, quer barganhar com Deus com ascetismo, com decretos, com vida moral. Irmãos, nada disso pode atrair a Deus. E por que isso não atrai a Deus? Paulo está explicando. Porque isso é um culto autoimposto. Não foi Deus que impôs isso. Fomos nós que estamos impondo isso a nós mesmos. O evangelho é simples e nós estamos impondo coisas que não é para impor. E vira um culto autoimposto. Uma religião autoescolhida. E cá para nós, uma adoração fingida. Porque é isso que o termo culto autoimposto no grego implica, numa adoração fingida. E a gente precisa entender isso. Isso é uma adoração fingida, isso é uma falsa humildade, é isso que a Bíblia está dizendo. Só para vocês terem uma ideia, Paulo escreve na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículos 1 a 5, o seguinte: dou testemunho cabal diante de Deus e de Cristo Jesus, prestes a julgar vivos e mortos, tanto no que respeita à sua vinda, como ao seu reino. Anuncia a palavra. Fica preparado, seja o tempo propício ou impropício. Refuta, repreende, exorta com toda paciência e espírito didático, pois virá um tempo, e que na minha visão é o que nós estamos vivendo. Pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas conforme os seus próprios desejos, acumularão mestres para si por sentirem comichão nos ouvidos, ou seja, coceira nos ouvidos, não dá para ouvir, sabe, incomoda ouvir a verdade. Então, acumularão mestres para si e desviarão os ouvidos da verdade e se voltarão para os mitos. Tu, porém, se sobra em tudo. Aguenta o sofrimento. Cumpre a tarefa de um anunciador do Evangelho e desempenha plenamente o teu serviço. As pessoas não aguentam ouvir essa verdade. As pessoas não aguentam ouvir a sã doutrina, porque a sã doutrina é uma doutrina de liberdade. Paulo vai escrever aos Gálatas: para a liberdade Cristo vos libertou. Não volteis a vos enredar aos antigos jugos que vos prendiam. Essa ideia de que não toque naquilo, não manuseie daquela maneira, não come aquilo, não saboreie aquilo outro. Vamos lembrar aqui, Pedro vai ser movido pelo Espírito Santo a pregar a palavra a um centurião chamado Cornélio. Acho que é Atos 10, se não me falha a memória. Ao centurião chamado Cornélio. Isso, Atos 10. Só que Pedro não quer pregar para Cornélio porque a lei diz que não. A salvação é dos judeus. E aí ele vai cair num sono e ele vai ter uma visão de um lenço que desce com comida para ele. Mas só comida que a lei proíbe. E Pedro vai dizer: não, eu não vou comer isso, porque eu não posso me contaminar. E a voz do Senhor vai ser: quem pode dizer que é contaminado ou contaminar o que o Senhor purificou? Percebe?
É nesse sentido. O valor, o ascetismo, a vida regrada, os decretos morais sobre as nossas vidas não tem nenhum valor. A gente não precisa ficar pagando preço, eu já falei isso aqui. E repito, ficar pagando preço, irmãos, na licença da palavra, isso é prática de idiota. Até porque a palavra idiota vem do grego, significa aquele que faz só o que é para si. E o que não é pelo bem público. Então é idiota a prática. Que ela só serve para si próprio, para sua própria vanglória. Porque eu sou do grupo de oração, eu sou do grupo do jejum. Né? Então não me disse nada. Agora, o quanto você lê e o quanto você pratica a palavra. Tiago vai dizer, a outras pessoas me dizem, me mostra a tua fé e eu te mostrarei minhas obras. Não, me mostra as tuas obras e eu verei a tua fé. Então me mostra se você é o próximo, se você cuida do próximo. Isso é o jejum que agrada ao Senhor. Isso é a religião pura e imaculada de Tiago, capítulo 1, versículos 27, se não me falha a memória. Em que Tiago vai dizer, a religião pura e imaculada é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Aqui, Tiago 1, 27. A religião pura e impoluta diante de Deus Pai é esta: visitar órfãos e viúvas no seu sofrimento e manter-se imaculado da mácula do mundo. É isso. Para a gente poder encerrar, que já são 9 horas da noite, a gente precisa entender e perceber. Você não pode ser legalista. Nós não podemos ser legalistas. Nós não podemos ser místicos. Sabe? Ficar espiritualizando demais as coisas? Não. Não precisa. O que é espiritual se discerne espiritualmente. E o que é carnal é carnal. Não dá pra gente ficar espiritualizando o que é carnal. E nem carnalizando o que é espiritual. Nosso relacionamento com Deus precisa ser um relacionamento espiritual. De uma adoração sincera, verdadeira. E que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Mas isso não está feito a ambiente, isso não está feito a templo, a monte, mas é interno. Já dizia um grande pregador, eu não oro 10 minutos, mas não consigo ficar 10 minutos sem orar. Percebe? Isso é uma vida com Deus. É a gente entender que a nossa realidade com Deus não está relacionada às coisas que o mundo nos oferece. Porque o que o mundo nos oferece é exatamente essa vanglória. É exatamente essa o culto autoimposto. Um certo homem no final do século VIII, depois de Cristo, ele vai fazer uma declaração. E ele vai dizer: se eu te adorar por medo do inferno, queima-me no inferno. Se eu te adorar pelo paraíso, exclua-me do paraíso. Mas se eu te adorar pelo que tu és, não esconda de mim a tua face. Percebe? A necessidade que
Se a gente adora a Deus porque a gente tem medo de ir para o inferno, a gente está sendo místico demais. Se a gente adora a Deus porque a gente quer o paraíso, é ser religioso demais, legalista. Mas se a gente adora Ele pelo que Ele é, um coração quebrantado e contrito, ó Senhor, tu não rejeitas, declarou o salmista Davi. Para a gente encerrar, Cristo é o fim do legalismo. Porque a Bíblia vai dizer que a finalidade da lei é Cristo. Ou seja, o ponto alto. A lei culmina em Cristo. Acaba quando Cristo cumpre ela. Então, o cumprimento, ou melhor, ao cumprir o seu propósito de nos conduzir a Cristo, a lei então perdeu agora o seu poder sobre nós, porque a lei servia, segundo Paulo, para mostrar os nossos erros, e por isso nos levou a Cristo. Cristo também é o remédio para o misticismo. Então, aqueles que encontram tudo em Cristo já não precisam mais de outro conhecimento, de outro tipo de experiência, de qualquer lado, porque encontrou tudo em Cristo. Cristo é a fonte de tudo, nele está a plenitude da divindade. Então, Cristo e a sua palavra são suficientes. Eu não preciso andar atrás de profecia se eu leio a palavra de Deus. Eu não preciso de outra visão, de outra revelação, a não ser que Deus queira me dar, revelar algo aos seus profetas. Mas eu não preciso viver em busca disso, por causa disso. Eu não posso usar Deus, querer ser usado sempre. Não, não é assim que funciona. Deus não é uma máquina que você deposita uma moeda e ela funciona quando você quer. Em que a moeda é a sua oração, é o seu jejum, é o pagamento do preço. E Cristo é a negação do ascetismo. Porque o sacrifício que foi realizado na cruz do Calvário é eficaz para a nossa salvação. E qualquer objeto ou ação que a gente tente acrescentar é o mesmo que contestar o poder da cruz. Se a gente acha que precisa agir de outra maneira para alcançar Jesus, a gente está negando o poder da cruz. E se a gente faz isso, então, na verdade, a gente incorre num grande perigo ao questionar o poderio e a eficácia da cruz. O autor aos Hebreus vai dizer, em Hebreus 10:14, porque com uma só oferta ele tornou perfeitos para sempre os santificados. Alguém diz aí, ninguém é perfeito. Eu sou. Você é. Porque o sacrifício de Cristo nos tornou perfeitos. Ficou claro? Alguém tem mais alguma pergunta? Vi alguns irmãos reagindo. Outros chegaram um pouco depois. A nossa lição está chegando ao fim, a nossa revista. Nós só temos mais 2 aulas, que é o que tudo indica. Haja vista que mais 15 dias de quarentena foram decretados, é o que tudo indica que nós vamos terminar o nosso estudo da nossa revista aqui online. Tá? Semana que vem nós vamos começar e vamos tratar o capítulo 3. E o tema da nossa aula é Novo Homem, Nova Vida. E aí nós vamos falar sobre o que é essa vida ressurreta em Cristo, a morte do velho homem e alguns pecados que Paulo vai citando
e como o novo homem vive, como ele se caracteriza. Então, o progresso, o desempenho e a perfeição. É o que nós vamos falar na próxima aula. Se você que puder, leia o capítulo 3 de Colossenses, para que você fique por dentro das discussões, traga suas dúvidas, as suas perguntas para a próxima aula. Alguns irmãos dialogaram aqui comigo, outros ficaram com vergonha, né? Mas é importante que vocês participem, tá? A gente não vai ter slides, então falem, comentem, estou entendendo, não estou entendendo, repete por favor, né? Porque a gente acaba sabendo, porque em aula, né, a gente que é professor, a gente sabe. A gente olha e percebe na fisionomia de vocês, pode perguntar a qualquer professor, quando vocês entenderam, quando vocês não entenderam, né? Aqui eu não tenho como ver o rosto de vocês. Eu gostaria que isso aqui fosse uma grande sala ao vivo, e que todo mundo entrasse com as suas câmeras e a gente conversasse. Com voz e imagem. Que não é possível. Ah, uma outra coisa. A gente não pode mais tirar a nossa selfie, né? De escola bíblica. Então faz aí uma selfie na tua casa, na frente aí do teu computador, com a tua Bíblia aberta. Vamos divulgar que nós somos uma igreja orgânica. Vamos divulgar que nós somos uma igreja viva. Uma igreja que não depende de 4 paredes para estudar a palavra. Uma igreja que não depende de 4 paredes para poder executar o seu culto. Sabe? Vamos mostrar que nós somos uma igreja viva. Que nós somos um organismo vivo. Faz uma selfie aí na sua casa. E aí você manda. Manda aí no grupo da rede de mulheres, no grupo que você participa da igreja. Se você não participa de nenhum grupo da igreja, manda para o pastor no WhatsApp. Manda no meu WhatsApp. Eu vou falar aí para vocês o meu número de WhatsApp. Você que tiver alguma dúvida, alguns irmãos durante a semana mandam mensagem para mim, lê algum texto, não entendeu? Eu estou aberto aqui a tirar dúvida de vocês. Eu também estou de quarentena, então eu também estou dentro de casa. Eu sei que a irmã Simone me mandou mensagem hoje. Eu ainda não respondi a mensagem da irmã Simone, vou responder, mas é porque eu estava preparando a aula e por isso eu não respondi, mas eu li, mas não pude ouvir o áudio. Então eu não sei exatamente o questionamento, sei mais ou menos e vou responder ainda hoje, tá? Então você que quiser mandar uma mensagem para você poder tirar sua dúvida, o meu número é 98396-7293. Então, estou passando aqui o meu número, 98396-7293. É o meu número de WhatsApp. Manda mensagem, o que eu puder ajudar. Eu estou aqui para isso, é a minha função, tá? Estar aqui para ajudar vocês. Ian, você está sendo pago para isso? Tô. Pago com galardão nas regiões celestiais. De graça recebeste, de graça dá. Né? Mas a Bíblia diz que se alguém oferecer alguma coisa, para eu não rejeitar. Então, se você quiser nesse dia de quarentena me trazer aqui para mim um pedaço de bolo, uma comida gostosa que você tenha feito, uma receita que você tenha feito, eu fico feliz. O irmão Ronaldo colocou aqui, muito bom a todo tempo Deus é bom. A palavra de Deus é isso aí, é maravilhosa. Irmã Beth, estou entendendo a simplicidade do Evangelho genuíno de Cristo. Irmã Beth, eu me lembro como você chegou lá à primeira aula de escola bíblica e como a irmã tem de fato aprendido e colocado em prática. Deus seja louvado. O Alan disse que tem o Zoom. O Zoom é um aplicativo de reunião interativo. Eu cheguei a pensar nessa possibilidade. Mas alguns irmãos têm vergonha, né, de colocar a cara aqui para a roupa, né, tem essa coisa toda. Eu tô aqui igual repórter de jornal, né, eu tô arrumado da cintura para cima, da cintura para baixo tô de bermuda. Porque tá muito calor.
A irmã André disse que o áudio estava baixo, né? Então, eu não sei como eu posso fazer para resolver isso, tá? Tô até falando alto aqui. Até os vizinhos que não participam da aula estão participando, né? Então, por hoje é isso. Nós vamos orar. Marcele botou aí o número para ficar gravado, para você não precisar voltar o vídeo. Isso aí. E aí você que precisar mandar alguma mensagem, dizer assim, eu fiz aquela receita show de bola. Não pode ser camarão, porque eu sou alérgico, tá? Então, nada de fruto do mar, nem camarão, nem siri, caranguejo, lagosta, nada disso, que eu sou alérgico, tá? Então, não é porque eu sigo a lei, não, é porque eu sou alérgico mesmo. Mas se você fizer aí um churrasco, uma coisa assim, fica à vontade, tá? A gente vai de máscara, só tira, assim, come, tá tudo certo. Então é isso. Agradeço a você que ficou aqui comigo, você que compartilhou esse vídeo, você que participou. Samantha, ri mesmo que eu vi lá, vocês só postam nos status churrasco, para lá, churrasco para cá, ninguém lembra do professor em tempo de quarentena, né? Isso é muito triste. A irmã Ronaldo disse que é verdade sobre o áudio. Então, eu agradeço a todos vocês, tá? Que têm participado, que têm divulgado. Façam isso. Tirem uma fotinha aí na sua casa para mostrar que não, eu só faço o jejum que agrada ao Senhor, que é fazer bem pros necessitados, tá? Então, por favor, irmãos, vamos divulgar a nossa igreja, fazer como a igreja dos primeiros séculos faziam, né? Que é se manter firme, perseverar, tá? A Elaine disse que vai fazer para mim torta de camarão. Isso aí que é a amigo, né? Mas tudo bem. Então, uma outra coisa que é importante, irmãos, fora aqui do ambiente de escola bíblica, mas é fundamental dizer isso aqui, a igreja não parou. A igreja continua funcionando, tá? Eu optei por utilizar a internet da minha casa, o conforto da minha casa, para poder transmitir essa aula para você. Poderia estar na igreja fazendo isso, como a gente faz nos cultos. Amanhã, às 7h30, transmissão ao vivo do culto, direto do Templo da Nova Aliança. Domingo, transmissão ao vivo às 19 horas, direto do templo. O que quer dizer que nós continuamos utilizando energia elétrica, continuamos utilizando o alarme, continuamos utilizando a água da igreja, continuamos utilizando o som, continuamos utilizando tudo do templo. O que implica em dizer que as contas continuam chegando. A conta de luz chegou, a conta de água chegou, a conta da internet, a conta do alarme. É importante que você não deixe de contribuir. Eu sei que esse é um momento muito difícil para todos nós, tá? Assim como é para você, para mim, né? É também para a igreja. Mas as contas continuam chegando, elas não param de chegar. Então, não deixa de dar o seu dízimo. Não deixa de dizimar, de ofertar. Nós publicamos aí na página da igreja a conta bancária da igreja, que é do PagSeguro. Agora, é claro, nós tivemos um caso, não vou citar o nome, de um irmão que não conseguiu fazer a transmissão de conta para a transferência, né? De conta para a conta online da igreja. Então ele foi até a igreja e entregou pessoalmente o dízimo dele. Tá? Então, irmãos, se você não conseguir, eu não consigo depositar, né, fazer transferência. Então, vai lá na igreja, a gente vai estar lá no horário de culto, a gente te atende, tá? Alguém vai te atender, você vai poder... tá na minha conta, eu não tenho como sacar. Lá a máquina de cartão, você utiliza ela,
mas a igreja precisa. A igreja precisa que você continue contribuindo para que a gente possa continuar fazendo o que a gente faz. A gente poderia fazer muito mais. E a gente não faz porque a gente não tem o recurso. Porque se a gente tivesse recurso, eu poderia estar usando aqui uma câmera, poderia estar usando um microfone de lapela aqui, fazer toda uma produção. A gente age com o que a gente tem. Quero aqui, inclusive, agradecer publicamente ao Rodolfo Micaeli pelo suporte do celular. Então a gente age conforme dá. Então, por favor, irmãos, vamos contribuir. Vamos continuar contribuindo. Para que... Ó, a irmã Beth já está falando aí, ó, quando acabar a pandemia, vamos compartilhar com um grande churrasco. Isso aí. Vamos nos alegrar. Microfone de lapela estilo Silvio Santos, não, porque o do Silvio Santos... Quer dizer, tem que ser aquele fininho assim, aí dá certo. Aquele aqui, não. Então é isso. Vamos orar para a gente poder terminar. A nossa transmissão. Feche teus olhos, curva a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai de misericórdia, nós te agradecemos, ó Deus, por estes momentos que nós passamos, ó Deus, aqui, nesse outro ambiente, ó Deus, um ambiente online, mas que tu deste inteligência ao homem para criar, Senhor, este ambiente que inicialmente pensado para destruição, pensado para guerra, mas que nós utilizamos para paz, para gerar vida e não morte. Pedimos a Ti, Senhor, ser com os Teus filhos em cada lar neste momento, em cada lugar onde estiverem. Pedimos as Tuas bênçãos que continuem recaindo sobre nós. Senhor, e que possamos continuar aprendendo, Senhor, a Tua palavra, ó Deus, que é o nosso alimento diário. Rogamos, ó Deus, as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas e que haja cura em cada lar, que haja a Tua presença em cada lar, que haja, Senhor, a Tua providência em cada lar, que o Senhor venha suprir as necessidades de cada um dos Teus filhos. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus, seja com cada um de nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Não esqueça de tirar a tua foto. Eu quero ver publicado na página da igreja a foto sua assistindo essa aula e que o Senhor possa abençoar todos vocês. Lavem as suas mãos, usem álcool em gel, se protejam, fiquem em casa. Você que pode ficar em casa, você que tem que trabalhar, a gente sabe, mas trabalhe com cuidado, trabalhe tomando todo o cuidado, porque a gente sabe que é um momento que nós estamos vivendo, mas que vai passar. E quando passar, a gente vai estar junto, a gente vai se abraçar e a gente vai ter a nossa EBN juntos novamente. Tá bom, meus irmãos? Fiquem na paz, um grande abraço, que agora eu vou jantar, que você deve ter jantado. Outros estão comendo pipoca enquanto prestam atenção na minha aula, mas eu vou jantar agora. Fica na paz, um grande abraço e que Deus abençoe cada um de vocês.